Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Então vamos iniciar com língua portuguesa. Lá na página 100, nós vamos interpretar um pouco dessas duas imagens. Então temos a Mona Lisa e a Mônica Lisa. Uma pintura muito famosa, né? E uma outra pintura que foi inspirada na Mona Lisa. Então, aqui no número 1, o que nós iremos fazer? Nós vamos ler as frases e ver o que essas frases estão relacionadas a qual tela, a primeira ou a segunda. Então, a primeira frase está pedindo o seguinte: é uma tela que se chama Mona Lisa. Então, qual dessas duas telas se chama Mona Lisa? Primeira ou a segunda? Segunda frase: quem a pintou foi o Maurício de Souza. Então, qual das duas pinturas foi o Maurício de Souza que pintou? A primeira ou a segunda? Terceira, quem a pintou foi Leonardo da Vinci. Então, foi a primeira ou a segunda tela? A quarta, a tela se chama Mônica Lisa. Qual que é? A primeira ou a segunda tela que se chama Mônica Lisa? Então, aqui no final, está pedindo para que a gente observe e tente entender por que a tela se chama Mônica Lisa e por que ela recebeu esse nome, tá bom? E depois nós vamos discutir isso na nossa videoaula. Bom, lá no exercício 2, está pedindo para que a gente faça algo para observar o olhar daquelas duas telas, para ver se a gente consegue identificar para onde aquelas personagens estão sempre olhando e se nós sentimos alguma coisa depois que nós descobrimos isso. Só que para a gente observar essa coisa interessante, nós temos que olhar bem fixamente nos olhos das duas personagens e depois pegar a folha do livro e movimentar da esquerda para a direita, para a gente conseguir ver para onde elas estão sempre olhando e depois na videoaula nós vamos comentar o que a gente sentiu ao fazer essa descoberta, ok? Bom, agora aqui na tirinha nós vamos fazer a leitura e responder algumas perguntas. Então, olha aqui no primeiro quadrinho da Turma da Mônica. Alguém grita: parado! Aí o Cebolinha fala: eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Aí o menino aparece e fala: só que essa embalagem pode ser reciclada. Cascão diz: opa, tem razão. E o Cebolinha fala: acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. Aí a Mônica complementa, né? Fala também: o mundo estava precisando mesmo. Então, aqui na primeira questão está perguntando: Marcelinho chama a atenção de Cebolinha por quê? Marcelinho é o menino que está vestido de super-herói. E por que ele chama a atenção do Cebolinha? É porque ele estava jogando lixo no chão? Se for, coloca um xizinho na primeira. Se for porque o Cebolinha iria jogar o lixo na lixeira errada, então vocês façam um X na segunda bolinha. 2. Na tirinha, Mônica diz que o mundo estava precisando de um super-herói, como que Marcelinho inventou. Então, nós vamos conversar depois se a gente concorda ou não com a Mônica, se realmente o mundo está precisando desse tipo de super-herói e por quê, tá? Bom, depois que nós já fizemos a leitura da tirinha, interpretamos a imagem, nós vamos voltar para o nosso trava-língua. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a letrinha J, né, família silábica do J e do G, e também sobre nossas ordens alfabéticas. Então,
Aqui na 3, ele pede pra gente reler o trava-língua, tá? E depois colocar em ordem alfabética. Então, olha lá no trava-língua. Como que a gente já fizemos esse trava-língua, né? Já lemos, mas vamos ler novamente. Então, olha. Joca, jejua, jurando, jamais janta a jaca do jeca. Com jaca, cajá, joá e giló. Não janta joca, mas janta jeca. Então, tá vendo que tem algumas palavrinhas que estão mais escuras? Então, essas palavrinhas que estão mais escuras, nós vamos colocar em ordem alfabética aqui. Mas, professora, todas as palavras começam com J. Como que nós vamos fazer? Você sempre fala que nós começamos pelo A, pela ordem das letras que tem no alfabeto. Então, já que a primeira letra todas começam com J, então nós vamos organizar de acordo com a segunda letra. Então, nós vamos ver. A segunda letra dessa palavrinha começa com qual? Começa com A? Se começar com A segunda letra, então ela é primeiro. E assim, nós vamos colocando na ordem até a última, tá? Se vocês tiveram dificuldade, vocês podem pegar na ficha de leitura o alfabeto e vocês podem ver qual letrinha vem primeiro, qual letrinha vem por último e colocar na ordem, tudo bem? Aqui na 4, brinque de transformar as palavras abaixo, substituindo a letrinha J pela letrinha G. Então, aqui tem a primeira palavra jato e nós vamos pegar a letrinha J, tirar essa palavrinha e colocar a letrinha G, para ver qual palavra que se forma. Então, tirando o J e colocando o G, jato se transforma em, e vocês irão escrever aqui do lado. A mesma coisa com J. Então, tirando a letrinha J e colocando a letrinha G, se transforma em que palavra? Vocês irão escrever aqui. Bom, agora na 5, para a gente compreender um pouco mais sobre as palavrinhas que começam com J e com G, nós vamos fazer um ditado. Então, vocês vão escrever os nomes dos animais, eu vou falando devagar e vocês vão tentando escrever o nome deles, tá? Então, esse primeiro animal aqui, ele se chama gorila. Então, vamos tentar escrever o nome dele? Gorila. Depois, temos este animal aqui, muito bonitão. Se chama gazela. Gazela. Que letrinha que começa, hein? Vamos tentar aí escrever. Escrever aqui embaixo na linha, tá, pessoal? Aqui na linha. Aqui, o terceiro animal. Ele se chama javali. Javali. Vocês vão tentar escrever o nome dele aqui embaixo. O quarto animal, gaivota. 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 Vocês irão escrever o nome do animal embaixo. Quinto é o jabuti. Jabuti. Certo? E por último é a joaninha. Joaninha. Bom? Então, nós vamos com esses animais, a gente pode reconhecer a diferença entre palavras que começam com J e palavras que começam com G, tá bom? Tem algumas sílabas que a gente não trabalhou ainda, então é normal caso vocês tenham alguma dificuldade para escrever os nomes dos animais, tá? Mas se você
pedir ajuda para a mamãe, para o papai. Se você não consegue de primeira, pode pedir, tá bom? Agora nós vamos para matemática, pessoal, lá na página 72. Então, o que vamos fazer aqui? Com a ajuda de um adulto, leia o texto e responda as perguntas. Então, olha lá que está escrito no texto, aqui, ó. Peraí, onde está o meu mouse? Aqui, nesse texto aqui. 7 dias a semana tem. Quando um se vai, outro logo vem. Então, nós vamos falar um pouco sobre os dias das semanas, né? E a ordem que elas possuem. Então, a organização dos dias de domingo, segunda, terça, quarta, você acha que é importante a gente ter essa organização da semana? Tá? A gente pode conversar um pouco mais sobre isso na videoaula, mas pense aí na sua casa, você acha que é importante a gente se organizar pelos dias da semana? O nosso cronograma semanal é pelos dias da semana, né? Algumas coisas que nós fazemos também depende dos dias da semana. Então, você acha que é importante ter isso? Agora, na 3, meu mouse sumiu de novo. Aqui, achei. Agora, aqui, atividade 3, nós vamos completar os itens abaixo. Então, aqui, ó, começa com domingo, aí vai para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, começa aqui, domingo, segunda, até chegar por último sábado. E na A, está pedindo para a gente fazer o quê? O primeiro dia da semana então vocês irão colocar o primeiro dia da semana aqui na frente. Vocês primeiro têm que observar a sequência que está aqui em cima para responder, tá, pessoal? Porque você pode confundir. O dia da semana que vem antes de sexta-feira então, observando aqui aonde que está sexta-feira e o que vem antes da sexta-feira. Vocês vão escrever na B. Na C, segunda-feira é o dia da semana que vem depois de... Então, tem que observar lá, tem que prestar muita atenção. E olha que nas semanas tem aquele símbolo lá símbolo que eu falei que tem uma ordenação, né, pessoal? Na D, os dias que vêm entre quarta e sábado são... Então, lembra que eu falei o que é entre, o que vem depois, o que vem antes? Então, entre quer dizer que está no meio, que está entre um e outro, está no meio. Então, entre a quarta-feira, você vai ter que saber aonde que tem quarta e ver quais dias que está entre eles, entre elas, né? Vou colocar aqui. E por último, o terceiro dia da semana e aí é só a gente identificar na sequência. Tudo bem? Bom, aqui, o que nós iremos fazer? Nós vamos descobrir o dia secreto escolhido por Jorge. E nós podemos ver um calendário, certo? Com os dias das semanas e tudo mais. Então, eles brincaram de dia secreto e nós vamos responder algumas perguntas entre sim e não. Então, responda as perguntas feitas por Paula e veja se ela adivinhou o dia secreto. E lembre-se de que a resposta pode ser sim ou não. Então, aqui ela já colocou pra gente qual que é o dia secreto dela. É o dia 12, quinta-feira. Então, ela fez essas perguntas para descobrir, né? Para Jorge, qual que é o dia secreto dele. O seu dia secreto é 15? Então, vocês vão observar lá. Nós sabemos que o dia secreto de Jorge é 12. Então, o dia secreto é o 15? Sim ou não? O seu dia secreto vem depois do dia 10? Então, tá lá o dia 10.
vem depois? Sim ou não? O seu dia secreto vem antes do dia 14? É o dia 14 aqui. Vem antes? Sim ou não? O seu dia secreto está entre 11 e 13? Aí você vai responder sim ou não. Então você acha que depois de responder essas perguntas, ela conseguiu vencer o jogo? Né? Quem que venceu o jogo? Aí vocês irão colocar o nome da pessoa, se é o Jorge e Paulo. Escreva os números de 1 a 12 na ordem crescente, do menor para o maior. Já fizemos várias atividades com isso. Então, o menor número para o maior. E depois escreva os números de 1 a 9 em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, aqui é ao contrário na 4, tá? Aqui são as páginas que vocês precisarão fazer. Nós vamos corrigir na sexta-feira que vem, dia 29. E foi essa a nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.